Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Balcão Pop, aqui é o Sr. Balcão, e vamos finalmente hoje falar dos melhores filmes de 2020. Como sempre, eu tô muito atrasado com esse vídeo, porque eu gosto de assistir o máximo de filmes que eu puder para fazer essa lista melhor possível. Você tem que pensar nessa lista não como uma forma de avaliar o ano, mas sim como uma indicação de bons filmes para vocês verem, que eu acho que é a forma que essas listas têm que ser encaradas. São indicações fodas de filmes para você aproveitar, que eu acho que é muito show. E como é também meio tradição aqui do canal, sempre que eu vou fazer uma dessas listas, eu gosto de deixar o primeiro lugar em um vídeo só sobre ele, para abrir um espaço na lista para que mais um filme possa entrar. E por causa disso, Soul não está sendo considerado para a lista, porque foi meu filme favorito do ano, e já teve um vídeo só sobre ele, vocês podem assistir, ficou bem maneiro. Muito bem, o critério para essa lista são apenas filmes que foram lançados em 2020, no geral, não aqueles filmes que só chegam no Brasil em 2020. Caso você não tenha assistido a nossa lista do ano passado, você pode clicar que lá tem vários filmes que foram lançados no Brasil em 2020, mas na verdade são de 2019. Eu tentei assistir o máximo de filmes que eu pude, ainda alguns filmes eu não consegui ver, mas algumas menções honrosas que eu quero falar antes de entrar pro nosso vídeo. Temos principalmente duas que eu gostei muito, que são meio que guilty pleasure. Não é guilty pleasure porque eu tenho vergonha de assumir, mas que eu gostei bastante e que muita gente desceu o pau, que é Capone, do Josh Trank, que eu reconheço que é um filme muito problemático, mas eu gosto muito da ideia de tentar estudar o último ano da vida do Capone. Ele tava com demência e tudo mais. Então você vê o Capone com uma mentalidade de uma criança de 11 anos, tendo que confrontar as memórias do passado dele. Eu acho isso um conceito brilhante e as cenas que focam nesse conceito são excepcionais. Outro já com uma outra proposta completamente diferente, que é o Fat Man, Entre Armas e Brinquedos, que é o filme que o Mel Gibson faz o Papai Noel passando por uma crise. É meio que o Logan dos filmes de Natal. Na verdade, a parada é que esse filme se vende como uma coisa trash, mas você vai assistir, é muito mais um drama. Eu recomendo que vocês vejam. É um filme que eu pretendo rever muito nos próximos natais. Agora entrando na parte das outras menções honrosas, mas assim, eu não exatamente considerei colocar na lista, mas vale citar aqui. Hamilton, acontece que eu já tinha assistido gravações piratas dessa peça anos atrás, então não foi uma novidade pra mim. Se eu tivesse tido contato com Hamilton pela primeira vez esse ano, provavelmente teria explodido minha cabeça como explodiu no passado, mas como eu já estava acompanhando essa peça faz tempo, não foi um choque tão grande, mas a qualidade realmente da gravação é incrível e é muito bacana ver peças da Broadway sendo lançadas dessa forma, porque a Broadway é provavelmente o sistema de arte mais elitista do mundo. Lá você nunca consegue assistir as peças se você não pagar pelo ingresso, você não consegue nem assistir a versão pirata, que é muito difícil sair de lá com uma gravação. Então eu espero que outras peças sejam lançadas no mesmo formato de Hamilton. Seguido disso, Mank é um filme que eu gosto muito pela forma como ele aborda as eleições de 1934, toda a parte política do filme é o que eu mais gosto dele, de como ele mostra como os estúdios de cinema criaram notícias falsas para influenciar a eleição, mas ao mesmo tempo que o filme é meio que uma crítica a essa cultura que nasceu nos Estados Unidos desde os anos 30, das notícias falsas e tudo mais, o filme, ele propaga uma notícia falsa, ele mesmo, que é a ideia de que o Orson Welles não escreveu o roteiro de Cidadão Kane. O Orson Welles foi muito importante pro roteiro de Cidadão Kane, ele fez coisa pra cacete, tiveram 7 versões do roteiro antes do filme ser feito. Essa parte toda de colocar o Mank como o único cara que escreveu o roteiro de Cidadão Kane, eu achei um pouco patético, eu acho que isso estraga um pouco o filme, mas os pontos negativos pra mim superam os positivos, o que não acontece com Sonic. Sim, Sonic é melhor do que Mank, eu já falei aqui antes de todo mundo, por causa do Jim Carrey, que tá foda nesse filme. Sonic foi um dos únicos 3 filmes que eu vi no cinema esse ano. Logo antes de começar a pandemia, eu fui um dia no cinema e eu assisti 3 filmes no mesmo dia, foi do cacete. Bill e Ted 3, a direção desse filme é horrenda, é uma das direções mais videoclipe comercial que eu já vi na vida. Mas o elenco tá muito dedicado, a história é muito bacana, faz uma grande homenagem à música, a grandes ídolos da música, como toda a franquia do Bill e Ted tem feito. Tem Jimi Hendrix, tem Louis Armstrong. E assim, Bill e Ted nunca se vendeu pela direção, pela parte artística. É muito mais pela brincadeira e
pelo um pouco da inocência dos personagens principais e tudo mais, e nisso eu acho que o filme manda muito bem. Então eu achei que fechou a trilogia perfeitamente, apesar da direção muito ruim. E Borat 2 é um filme que, apesar de eu entender a importância dele, é muito cringe de um jeito que me dói fisicamente, assim, ó. É o tipo de filme que eu só vejo uma vez na vida e pra nunca mais. Muito bem, agora antes da gente começar nosso top 15 de fato, só alguns avisos que eu tenho que dar sempre. Apoie-se no canal, ajude o canal a crescer, a gente tá quase alcançando nossa meta para começar a produção de um filme independente, que seria muito massa. Além disso, você pode seguir aqui eu no Twitter e no Instagram, link nos comentários, lá eu posto muitas enquetes, eu falo dos próximos vídeos, eu dou opiniões mais rápidas sobre algumas coisas. Então é um conteúdo extra, assim, para quem se importa com a minha opinião. Então agora vamos pro que interessa. Em 15º lugar, Nomadland. O filme dirigido pela Chloe Zhao, com a participação da Frances McDormand. Aliás, eu tô olhando aqui minhas colinhas pra mim não me perder. Eu achei um filme muito bonito, é um filme assim que se vende muito pelo realismo. Poucos filmes que eu vi nos últimos anos conseguem transmitir o realismo de simplesmente acompanhar a vida de uma pessoa como esse filme consegue. Eu gosto de como é um filme que não se preocupa em ter grandes arcos ou grandes momentos emocionais para ser um filme sentimental. Gostei muito e eu tô muito ansioso para ver o que a Chloe Zhao vai fazer com os Eternos. Em 14º lugar, The Vast of Night, ou A Vastidão da Noite. É um filme tão de nicho, tão de baixo orçamento e tudo mais, que é aquele típico filme que vai lançar, 100 pessoas vão amar e ninguém mais vai assistir. Só que esse filme foi parar na Amazon Prime e isso mudou completamente o horizonte para esse filme. Assim, foi incrível a Amazon comprar um filme desse naipe para colocar no catálogo deles. Como eu falei, é um filme de baixo orçamento, de ficção científica, sobre ali uma dupla de pessoas, né, um cara e a menina tentando investigar uma coisa durante uma única noite. É um filme que usa das limitações que ele tem para construir uma coisa muito original. E eu achei isso sensacional, eu adorei ver isso. É muito bom ver filmes assim que com baixíssimo orçamento consegue fazer muita coisa. Em 13º lugar, mais um filme da Amazon Prime. A Amazon mandou muito bem esse ano, que é The Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, que é um filme sobre um baterista que perde a audição repentinamente e ele tem que se adaptar a essa nova realidade dele. O que faz esse filme especial é a experiência que ele procura proporcionar para as pessoas, que é como é ficar surdo. Na verdade, eu acho que esse é o melhor filme até hoje que conseguiu colocar o espectador na posição do protagonista, no sentido de perder a audição, de passar por esse problema. Toda a edição de som do filme cria um outro universo sonoro em que você vai experimentando com ele as diferentes sensações e o contraste entre as pessoas que ouvem e as que não ouvem. É um filme que eu recomendo fortemente você assistir de fone de ouvido para conseguir captar toda a experiência no seu auge. E enfim, é um filme muito fascinante pela forma como ele consegue abordar uma questão tão delicada quanto a deficiência auditiva. Que na verdade o filme até coloca que não é uma deficiência, é simplesmente uma outra forma de viver. Agora em 12º lugar, O Sete de Chicago, ou The Trial of the Chicago 7. É aquele típico filme de biografia, de acontecimento histórico, que torna tudo grandioso e nossa, a vida foi espetacular e os caras mandaram ver. Na vida real foi bem diferente em certos aspectos, como você pode esperar, mas no geral é um filme que consegue ser um drama de tribunal extremamente efetivo, e dramas de tribunais são sempre muito maneiros de assistir. Mas acima de tudo, o que me faz ter tanto interesse sobre esse filme é a discussão que ele aborda. Ele não se aprofunda tanto nela quanto ele poderia se aprofundar, mas ele sem dúvida pega essa discussão que é não só a questão do conservadorismo contra o progressismo, mas também as diferenças que existem dentro da esquerda por si só. O filme embate dois personagens com visões diferentes a respeito de como lidar com uma política progressista. E eu acho que esse diálogo em especial entre esse debate que tem no filme entre o personagem do Eddie Redmayne e o do Sacha Baron Cohen é muito interessante, é muito bacana de assistir esse filme tentando entender esse debate. Enfim, é aquele filmão Oscar bait meio básico, mas que dentro da sua basicidade ele consegue ter muita coisa especial, na minha opinião. Eu gostei bastante do filme. Em 11º lugar, Destacamento Blood, do Spike Lee.
O Spike Lee, nos últimos filmes dele, tá tendo uma raiva muito grande que eu tô gostando pra caramba. Ele não tá nem um pouco preocupado em ser sutil ou tendo muita nuance. Ele tá querendo esfregar a realidade na cara do espectador. E o começo desse filme, que vai mostrando um monte de cenas reais da Guerra do Vietnã, é um soco no estômago que já valia o filme estar na lista. E eu adoro essa parte mais de drama do filme, até a metade, onde ele vai se mantendo naquela de contemplar esses amigos e a relação deles, as diferenças que eles têm um pelo outro. Mas aí chega na metade do filme e o Spike Lee entra numa espécie de filme de ação, naquela pegada de filme de ação da Guerra do Vietnã, tipo Rambo, que assim, tem um grande destoamento de tom que é um pouco bizarro, assim, você vê que, tipo, do jeito que o filme pula de um filme para outro, mas os dois funcionam muito bem, é um bom filme de ação, o que acontece na segunda parte, e que de vez em quando ainda tem certos momentos, assim, dramáticos que são muito impactantes. Agora vamos para o nosso 10º lugar, mais um filme, assim, politicamente muito enviesado e muito impactante dentro daquilo que ele se propõe, que é o documentário Feels Good Man. Vocês devem conhecer aquele meme do sapo Pepe, eu uso em vários vídeos, eu acho ele muito engraçadinho. Então, esse é um documentário sobre como aquele meme surgiu e a escalada que teve em cima dele até ele se tornar um símbolo de ódio. Eu sei que pode parecer exagero, eu achava que isso do meme ser um símbolo de ódio era exagero antes de assistir esse documentário, mas ver esse documentário é um soco no estômago sobre tudo que ele aborda a respeito de como uma coisa pequena pode se tornar algo enorme e algo extremamente problemático e caótico para a sociedade. É talvez o melhor documentário sobre a cultura da internet que eu já vi na vida, o jeito que ele consegue abordar como as coisas funcionam dentro da internet, como as pessoas interagem dentro da internet, o que faz com que as pessoas tenham outra personalidade dentro desse mundo e como a manipulação ocorre no mundo virtual. É uma coisa assim que eu achei sensacional, principalmente com foco em cima da cultura de memes, que é algo tão presente no nosso cotidiano e a gente nem para perceber o quanto essa cultura afeta de fato o nosso cotidiano. Os memes há muito tempo já são uma parte intrínseca de como a nossa sociedade funciona e como ela processa informações e como ela interage, como a gente faz com que as pessoas interajam enquanto sociedade. O filme, apesar de uma temática bem pesada, ele tem uma certa leveza em abordar esses temas, tem várias animações no processo que são muito bonitas de ver. Vamos agora para o 9º lugar. Sim, a voz suprema do blues. O último filme com a participação do nosso querido Chadwick Boseman, um herói aí da vida real, um cara fantástico e que fez tanta coisa. E foi muito interessante que no último ano da vida dele, ele tem entregado 2 dos melhores trabalhos da sua vida. Porque esse filme não só ele tá muito bem, ele tá atuando pra cacete, é a melhor interpretação da vida dele, na minha opinião. Sem sacanagem, eu já vi vários filmes dele. É um puta filme por si só, já. É um filme baseado numa peça de teatro, então ele tem muito daquilo de ser pautado em diálogos, que é algo que eu gosto muito. Então os diálogos nesse filme são muito afiados e você vê o quanto todo o elenco está muito dedicado. A Viola Davis está tão sensacional quanto o Chadwick Boseman. E as temáticas que o filme vai abordar é muito interessante. Eu sou muito fã de blues. Você vê todo o processo de gravação nos anos 30, de como as músicas funcionavam. Também vê toda aquela problemática de artistas brancos e negros gravando a mesma música, da apropriação cultural e como esses artistas negros morriam de fome, sendo que eles criavam as músicas enquanto os brancos que iam pro alto das paradas cantando elas. Vamos agora para o 8º lugar, que é Dois Irmãos, da Pixar. Cara, esse filme tá sendo muito injustiçado. Eu entendo que Soul foi do caralho, mas o Soul tá, tipo assim, eclipsando tanto Dois Irmãos. Na verdade, não só isso, mas foi um filme muito prejudicado pela pandemia. A pandemia começou logo quando o filme estava em cartaz. Eu já falei desse filme no meu vídeo sobre como a Pixar nos ajuda a lidar com o luto. Vocês podem assistir esse vídeo. É um filme que eu adorei, que discute relações familiares de uma forma linda e que merece muito mais atenção do que está recebendo. Dois Irmãos é uma puta animação e que, como eu falei, ele totalmente estaria no meu top 10 da Pixar. Muito bem, vamos agora para o 7º lugar. O outro filme que eu também assisti no cinema naquele dia lá que eu falei que eu achei 3 filmes num único dia só, que é Homem Invisível. Pois bem, é interessante que
Quando eu fui propor pro John a ideia da gente fazer um vídeo imaginando como adaptar os filmes clássicos da Universal para a atualidade, a minha ideia era justamente a desse filme, que era pegar os conceitos básicos dos monstros e transformar aquilo em um tipo de terror que fosse mais próximo das sensibilidades atuais em quesitos de terror. Então um filme mais na pegada do pós-horror que a gente fala, né? Que são esses filmes mais modernos de terror, que tem uma abordagem mais intimista, mais minimalista, com baixo orçamento. Aí o John deu vários argumentos do porquê que ele achava mais interessante que fossem filmes pulp, mais próximos dos clássicos, o que eu concordei. Mas, assim, de todas as possibilidades da Universal fazer esses filmes que não a que eu e o John abordou nos nossos vídeos, essa aqui ainda é, na minha opinião, uma ótima abordagem, uma ótima ideia e que funcionou perfeitamente bem. O Homem Invisível é um puta filme de terror extremamente tenso, com grandes interpretações e que usa da temática de um homem invisível, de homens no poder que são extremamente abusivos e que sempre saem impunes dos seus crimes por causa da posição que eles têm e de como eles tratam as mulheres e tudo mais. É um assunto muito relevante nos tempos atuais e que foi transformado num puta filme de terror. E agora, em sexto lugar, mais um filme de terror, que é A Cor que Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage. Esse foi um filme muito subestimado do ano, na minha opinião. Muita gente achou uma bobageira, trash do caramba, e eu adorei esse filme. Eu nunca tinha visto um filme adaptado das obras do Lovecraft conseguir realmente transmitir ao espectador o que é o horror cósmico, o que é a sensação de se ler um livro do Lovecraft. E esse é um filme que para mim conseguiu muito isso. Ele tem alguns problemas, como por exemplo a atuação do Nicolas Cage em alguns momentos são aquele típica atuação do Nicolas Cage que é extremamente exagerada e tudo mais, que chega até a ser engraçado. Mas mesmo esses momentos, eu tô vendo alguns filmes mais recentes do Nicolas Cage, ele tá criando uma carreira tão pautada em cinema indie e cinema B, que é fascinante, assim. Ele não tem dado uma bola fora há muito tempo, totalmente despirocados da cabeça, mas que funcionam tão bem dentro daquilo que ele se propõe. E A Cor que Caiu do Espaço, na minha opinião, ele soou como um respiro novo pro gênero de terror. Ele me soou como algo original. E a ideia do diretor é que seja uma trilogia baseada nas obras Lovecraft, e eu tô torcendo muito para ele conseguir fazer os outros dois filmes, para ver o que esses filmes têm a dizer e acrescentar a história de Lovecraft no cinema, que é tão conturbada. Assim, dificilmente você encontra algum filme baseado em obra de Lovecraft que realmente vale a pena. E esse, na minha opinião, talvez seja a melhor adaptação de uma obra do Lovecraft até hoje. Finalmente nós vamos para o nosso top 5. E a parada do top 5 é que esses 5 filmes, em algum momento, tiveram em primeiro lugar da lista. Então foi muito difícil colocar eles em ordem. Os top 5 desse ano tá muito mais forte do que o top 5 do ano passado. Então vamos começar com, em quinto lugar, o documentário Dick Johnson is Dead, ou As Várias Mortes de Dick Johnson, dirigido pela Kristen Johnson, que essa diretora já é uma diretora consagrada de documentários, e ela descobriu que o pai dela estava com Alzheimer. Então ela decidiu fazer esse documentário explorando como é esse processo de você estar morrendo sem de fato estar morrendo, que no caso é suas memórias indo sendo perdidas, ao mesmo tempo que ela tentou usar desse filme para ser um último momento dela com o seu pai. Então é uma das abordagens mais sensíveis a uma temática tão complicada quanto essa, que é o Alzheimer e tudo mais. É o filme que eu mais me emocionei esse ano, de longe. Ele consegue ter uma leveza apesar da densidade do tema, e isso é fantástico. Mesmo que você não seja fã de documentários, esse filme vale muito a pena assistir. Em quarto lugar, eu estou pensando em Acabar com Tudo. Era o meu filme mais esperado do ano, é o filme que eu estava mais ansioso para assistir o ano todo, porque eu sou muito fã do Charlie Kaufman, ele é o meu roteirista favorito, que é aquela doideira de metalinguagem com abordagem psicológica e você não sabe muito bem o que está acontecendo, ao mesmo tempo que tem muita coisa sendo discutida que você consegue absorver, ao mesmo tempo que parece que a história em si você nunca sabe para onde ela vai. Apesar do filme ser muito fiel ao livro, eu sinto que o filme aborda muito mais questões relacionadas à narrativa e à morte e o passar do tempo, enquanto o livro foca mais na solidão. O livro é bem claro em cima da temática da solidão. Eu recomendo muito vocês terem essa experiência de compartilhar o livro com o filme, de vocês verem as duas obras e
analisarem as diferenças e as temáticas que estão intrínsecas às duas obras, mas é interessante ver como ele está deixando de ser só o meu roteirista favorito e está de fato garantindo sua posição na minha lista de diretores favoritos da história, porque esse é só o terceiro filme que ele dirigiu e pra mim tem sido até agora uma filmografia absolutamente perfeita. Eu nem vejo a hora de ver o próximo filme que o Charlie Kaufman tem pra entregar, porque ele tá se provando um diretor tão especial quanto o roteirista que ele já era antes. E agora, finalmente, filme de lobisomem! Aliás, eu não cortei o cabelo, tá? Só tá amarrado. Enfim, em terceiro lugar, Wolf Walkers. Esse não é só eu que tô dizendo. Todo mundo tem considerado aí talvez a melhor animação do ano. Assim, pelo menos tá pau a pau com Soul. Trata-se do terceiro filme da trilogia folclórica irlandesa do Tom Moore pro Cartoon Saloon. Já teve outros dois que são excepcionais também. E é o quarto filme do Cartoon Saloon no geral, contando com a Ganha-Pão, que também é maravilhoso. Esse é um outro estúdio fantástico para vocês acompanharem, o Cartoon Saloon. Sobre esse grupo de lobisomens que tem que proteger a floresta do avanço do rei. Aí você tem essa menininha que faz amizade com o Wolf Walker e o pai dela é um caçador amando do rei. É simplesmente uma história tão bem contada. Essa é a parada desse filme, é uma história extremamente bem contada. É uma animação linda, todos os aspectos animados do filme são maravilhosos. São maravilhosos. É de longe, pra mim, a melhor animação do Cartoon Saloon até agora, o que não é dizer pouca coisa. Em segundo lugar, mais filme de lobisomem. Porra! Dessa vez, é claro, O Lobo de Snow Hollow, que é um filme que eu gostei tanto desse filme. Eu terminei de assistir esse filme tão satisfeito com a existência, que eu fiz uma coisa que eu nunca faria, que um canal pequeno nunca deveria fazer, que é você gravar um vídeo pro seu canal, um canal pequeno no meu caso, sobre um filme que não estava nem disponível assim no geral pra galera assistir. Então é um suicídio, tá? Aquele vídeo é um suicídio, tá? O vídeo que eu fiz sobre esse filme é um suicídio de um canal ali, vocês estão vendo ao vivo. Pra quem quer, eu não quero me alongar muito aqui porque o vídeo já tá ficando muito longo, mas assistam meu vídeo sobre ele, quem tiver interesse. Eu vi muitas pessoas comentando que não gostaram tanto do filme, então eu imagino que não seja um filme pra todo mundo. E outra coisa que eu tenho que falar sobre esse filme é que ele me apresentou Jim Cummings, que é o diretor, roteirista e protagonista desse filme. E eu tô fascinado por esse diretor. Ele tem uma visão a respeito de cinema independente que é muito interessante. Ele tem sido uma grande inspiração pra mim. É um dos grandes artistas que eu descobri esse ano e que eu tô muito ansioso pra ver o que mais o Jim Cummings vai entregar no futuro. E agora, em primeiro lugar, rufem os tambores, Uma Noite em Miami. Eu já abordei esse filme resumidamente no meu vídeo sobre Soul, que trata-se do outro filme roteirizado pelo Kemp Powers, que é co-diretor e co-escritor de Soul. Então, tipo assim, o Kemp Powers está em primeiro e segundo lugar na minha lista, tecnicamente. Sou foda! Caraca, eu tô muito ansioso pra ver o que mais esse cara vai fazer. Mas a gente não pode dar só o crédito pra ele. A gente tem nesse filme a direção da Regina King, que vocês devem conhecer pela série do Watchmen. É a estreia dela enquanto diretora de longa-metragem e ela manda muito bem. É muito difícil você conseguir adaptar uma peça de teatro para o cinema de forma dinâmica, de forma que não pareça uma peça de teatro. Mas o elenco desse filme é fantástico. A gente tem 4 personalidades muito icônicas, o que é muito difícil você conseguir abordar numa atuação. E os 4 mandam absurdamente bem. Mas sem dúvida, na minha opinião, os 2 grandes destaques do filme tá pro ator que faz o Malcolm X, porque é uma personalidade muito mais difícil de se fazer, e o ator que faz Sam Cooke. O cara tem a voz igualzinha ao Sam Cooke, mas tem tanta discussão fascinante nesse filme. Como eu disse, é todo um filme baseado em diálogos. Eu sou um grande fã dessas cinebiografias fictícias que se baseiam em prováveis, o que provavelmente aconteceu, mesmo que você não saiba. Porque primeiro que, no geral, essas cinebiografias acabam sendo mais próximas da realidade do que aquelas que realmente se dizem como cinebiografias. E segundo, porque elas levam a gente a ter uma visão mais aprofundada da mente desses artistas. O que realmente importa aqui é o aprofundamento na cultura negra nos Estados Unidos, na vida desses 4 ícones, nas opiniões deles e na visão de mundo deles a respeito de como a luta
contra o racismo deveria ser travada. Ainda abordando nisso música, cinema, esporte, e tem, na minha opinião, a melhor cena final do ano. Todos os últimos 5 minutos finais são arrepiantes. Eu terminei esse filme, sabe, sentindo que eu tinha assistido uma obra especial. Então, galera, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo. Eu queria pedir perdão porque eu tô gravando numa hora muito ruim aqui, é a única hora que eu consegui gravar hoje e eu já tô muito atrasado com esse vídeo. Eu comecei a gravar o vídeo com o meu lapela, aí o lapela quebrou no processo, ele parou de funcionar simplesmente, então... Aqui, meu estúdio é meu quarto caindo aos pedaços, então eu quero pedir perdão por isso, mas espero que o vídeo tenha sido informativo, que tenha pegado boas indicações de filmes vocês. Eu espero que vocês se divirtam vendo esses filmes caso forem assistir, e comentem aqui se você já assistiu esses filmes, o que você acha deles, e deixe a sua lista nos comentários, eu vou adorar ler. Então, se você gostar também, compartilhe, assista os últimos vídeos do canal que estão bem maneiros. Em breve mais vídeos aqui, eu estou muito ansioso pelos próximos vídeos. E enfim, eu queria agradecer a todos. Eu acho que é isso, dê uma olhada no nosso apoio, se curta, compartilhe toda essa parada. Até a próxima e valeu!